Olá, pessoal. Eu estou aqui para falar um pouco sobre a disciplina Tecnodocência EAD e falar sobre a ementa de 2019.1. Eu sou a professora doutora Luciana de Lima e estarei junto com o professor doutor Robson Carlos Loureiro nessa disciplina, acompanhando vocês. Quais são, então, os objetivos da disciplina? Compreender a definição de tecnodocência no seu viés teórico, político e prático, como uma integração entre docência e tecnologia digital. Então, a gente vai estar trabalhando, em primeiro lugar, o que é tecnodocência e o que significa essa integração que vai, numa relação de via de mão dupla entre docência e tecnologia digital. Identificar a importância da interdisciplinaridade no contexto do tecnodocente. Então, de que forma a interdisciplinaridade vai estar conectada a esse conceito? Refletir sobre os aspectos políticos da prática docente diante de propostas de práticas tecnodocentes. Então, a gente vai pensar um pouco aí os aspectos políticos que fazem parte do conceito de tecnodocência. Compreender a relação da teoria da aprendizagem significativa com a proposta da tecnodocência. Então, de que forma essa aprendizagem significativa ela está inserida nos princípios da tecnodocência. E desenvolver entrevistas com professores da educação básica a partir dos preceitos da tecnodocência. Então, vocês vão aí ter um momento de prática para poder conversar com professores da educação básica e saber o que eles pensam e o que eles vivenciam daquilo que a gente vai trabalhar na disciplina, se é que eles realmente vivenciam esses elementos dentro da sua prática docente. Então, quais são os conteúdos que vão ser trabalhados nessa disciplina? Primeiro, o conceito de tecnodocência, depois, o conceito de políticas na prática docente, o conceito de interdisciplinaridade e, por fim, os conceitos que permeiam a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. Em termos de cronograma, o que nós vamos ter e o que nós preparamos para vocês? Então, nós temos aí dividido na disciplina as semanas de aula. Como é à distância, a gente não tem uma aula específica, mas todas as aulas vão começar na segunda-feira e finalizar na quinta-feira. Então é importante que vocês recebam as informações logo na segunda-feira e já se mobilizem para fazer as atividades que são solicitadas até quinta-feira. Tá certo? Na sexta-feira, geralmente, a gente apresenta a planilha de nota para vocês quando um determinado grupo de conceitos tiver sido finalizado. Então, nessa primeira semana aqui, que inicia no dia 25/2 e vai até o dia 28/2, vai ser um momento de ambientação. Nós vamos estar trabalhando no Facebook, tá certo? Então, pode ser que algum de vocês não tenha interesse ou não tenha Facebook, não goste do Facebook. A gente solicita, então, nesses casos, que vocês façam um fake no Facebook, né? Abram um espaço no Facebook que não necessariamente contenha os dados pessoais de vocês, mas contenha um dado fictício, para que vocês possam entrar nesse grupo para poder conversar, participar das discussões, participar da entrega das atividades e receber os materiais que precisam ser estudados. Então, quem não gosta de Facebook, que não quer ter a sua vida privada colocada em aberto, vocês podem fazer então um fake, que a gente chama, né? Que é um espaço no Facebook, onde você coloca o nome fictício, datas fictícias, para que ninguém saiba quem você realmente é e que você consiga participar da disciplina sem problemas. Nesse tempo aqui, nessa semana, desculpa aqui que eu passei por cima da data, do dia 4/3 até o dia 7/3 é a época de carnaval. Então, a gente realmente não vai estar trabalhando nada no Facebook nem na disciplina. A gente retorna mesmo no dia 11/3, né? E nessa segunda semana, digamos assim, do dia 11/3 até o dia 14/3, a gente vai estar trabalhando com vocês a ementa. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a qualquer coisa que está sendo apresentado nesse vídeo, vocês podem perguntar e vocês ainda vão estar respondendo o questionário de sondagem, que é a primeira atividade avaliativa. E eu vou explicar um pouquinho do que se trata no final desse vídeo. Então, a partir desse momento, do dia 18/3, mais especificamente,
18/3 a 21/3, a gente vai estar trabalhando o conceito de tecnodocência, assim como no dia 25/3 ao dia 28/3. Quem vai estar trabalhando tecnodocência com vocês é o professor Robson. A partir do dia 1º, 1º/4 a 4/4 e 8/4 a 11/4, nós vamos estar trabalhando a interdisciplinaridade. Então, sou eu que vou estar com vocês discutindo sobre essa temática. No dia 15/4 até 18/4 e 22/4 a 25/4, vocês vão estar conversando sobre políticas na educação e na docência. Essa discussão acontece especificamente com o professor Robson. No dia 29 ao dia 2, do 29/4, né, ao dia 2 de maio. E do dia 6 de maio até o dia 9 de maio, nós vamos estar discutindo sobre aprendizagem significativa, e a discussão é comigo especificamente. Todas as discussões, elas acontecem no Facebook. Então, a gente abre uma mensagem e dentro dessa mensagem vocês vão colocando as respostas dentro das solicitações que a gente faz. Em cada discussão teórica e para cada professor, a gente solicita algumas atividades diferentes. Então, cada um tem seu jeitinho de fazer, de acontecer, a gente explica quais são os critérios de avaliação bem direitinho, para que vocês não saiam perdendo em nenhum momento. A partir do dia 13/5, a gente começa com a atividade mais prática da disciplina, menos teórica, tá certo? Vocês vão primeiramente fazer um roteiro da entrevista que vocês vão realizar com um professor da educação básica que esteja vinculado à sua área de conhecimento. Então, se você é da biologia, a entrevista deve ser feita com um professor de biologia ou do ensino médio ou do ensino fundamental. Se você é professor de matemática, da mesma forma, você deve pensar numa entrevista a ser realizada com um professor de matemática da educação fundamental, ou do ensino fundamental ou do ensino médio. Isso acontece, vocês precisam fazer um roteiro primeiro, né? Então, vocês vão elaborar o roteiro do dia 13 de maio até o dia 16 de maio, e vocês precisam entregar esse material. Depois, vocês vão ter 2 semanas só para realizar a entrevista. Então, tá aqui, do dia 20 de maio até o dia 23 de maio e do dia 27 de maio até o dia 30 de maio, vocês vão ter esse tempo para poder realizar a entrevista com o professor que vocês escolherem. Vocês vão entregar essa entrevista, e o que significa entregar a entrevista? Significa colocar todas as perguntas e respostas num arquivo doc, tá certo? E mandar para a gente pelo Facebook. Vocês vão ter 1 semana para fazer isso, tá certo? Do dia 3 de junho até o dia 6 de junho. No final, depois dessa entrega, a gente vai ter uma discussão sobre esse material que vocês entregaram, né? Então, vocês vão falar um pouco sobre as dificuldades que vocês tiveram, o que vocês compreenderam sobre as entrevistas que foram realizadas. Então, vai começar no dia 10 de junho e terminar no dia 13 de junho. E, por fim, no final da disciplina, é justamente o questionário de autoavaliação que vocês vão preencher também avaliado, tá certo? Ele é pontuado do dia 17/6 ao dia 19/6. Então, quem ficar de AF vai ter o direito de fazer a prova, que é uma prova escrita, do dia 24/6 até o dia 27/6. Olhando para esse material, vocês têm aí o cronograma todo da disciplina e como é que a gente vai estar trabalhando, que assuntos a gente vai estar abordando em cada período. Em termos de avaliação, que geralmente é aquilo que a gente gosta mais de saber, né? Nós temos aí todas essas atividades que são compostas por notas de 1 a 2 pontos, tá certo? E a gente não faz nenhuma média nessa disciplina. Vocês vão fazendo as atividades e ao final a gente faz um somatório das pontuações que vocês adquiriram, receberam em cada atividade. Então, o questionário de sondagem, ele é simplesmente um preenchimento de um formulário. Ele vale 1 ponto. Quando vocês estiverem discutindo sobre tecnodocência, vai haver uma discussão teórica com algumas atividades que o Robson vai pedir. Isso vale 1 ponto também. Assim como na interdisciplinaridade, nas políticas na prática docente e na aprendizagem significativa. Lembrando que interdisciplinaridade e aprendizagem significativa são comigo e tecnodocência e políticas são com o Robson, tá certo? Então, a gente vai solicitar algumas atividades no meio do caminho que vão compor esse 1 ponto máximo que vocês podem adquirir. Depois vem a atividade prática, né? A entrevista, ela é dividida em 3 momentos. Ela tem o roteiro, ela tem o relatório e ela tem a discussão.
No roteiro, você tem então que entregar para a gente quais são as perguntas que você vai abordar na sua entrevista. É claro que a gente dá algumas diretrizes para vocês e vocês precisam seguir essas diretrizes. A entrega desse roteiro vale 1 ponto. A descrição da entrevista, que é o relatório que vocês vão entregar para a gente, com a data que eu já coloquei anteriormente, vocês precisam descrever o que vocês fizeram na entrevista e isso vale 2 pontos. A discussão da entrevista é um momento que a gente vai estar dentro do Facebook conversando sobre o que aconteceu na entrevista. Então, essa participação na discussão vale 1 ponto. E o questionário de autoavaliação, que é também simplesmente o preenchimento de um formulário, vai valer também 1 ponto. Se você somar todas essas atividades, que totalizam um número de 9, mas ao todo vocês vão ver que dá uma totalização de 10 pontos, porque o relatório da entrevista vale 2 pontos. Então, em termos de frequência, o que a gente pode pensar? Vocês têm aí uma disciplina de 64 horas aula. Você tem direito a 75% de presença e, portanto, a 25% de falta. Considerando que cada atividade equivale a 6 presenças, você pode faltar apenas em 2 atividades. Se você faltar em 3 atividades, então você fica reprovado por falta. Tomem cuidado, então todas as atividades são importantes, não só para você pensar na sua frequência, como para você pensar em termos de nota, porque todas as atividades que vão ser realizadas, elas vão ser contabilizadas sobre os 2 aspectos, frequência e nota. Então, participem das atividades, porque elas são imprescindíveis para que você tenha a sua presença garantida. As aulas virtuais, como eu falei, elas vão acontecer então no grupo do Facebook. O grupo se chama Tecnodocência EAD e eu deixei aqui embaixo, bem aqui, tá certo? O endereço para que vocês possam acessar facilmente. Então é só pedir para entrar nesse espaço que a gente vai estar colocando vocês, tá certo? De qualquer maneira, a gente entra em contato por e-mail também para poder saber se deu tudo certo. Mas é importante que vocês tenham um Facebook de alguma maneira. Ou você usa o seu Facebook mesmo, ou então você faz um Facebook de mentirinha para poder participar, mas a gente sabendo que você é aluno da disciplina. Bom, além disso, nós temos alguns espaços virtuais que podem ser muito úteis para vocês. O primeiro, que está aqui com o fundo preto, ele é o nosso portal, tá certo? E do lado direito que tem as coisas da tecnodocência. Você pode navegar por esse material, conhecer as coisas que a gente faz, tanto em termos de extensão, quanto pesquisa, quanto disciplinas, e ter acesso naqueles botões lá do F, do vídeo, do B de blog, né? Aqueles quadradinhos pequenininhos lá do lado direito embaixo, vocês podem ter acesso aí aos nossos materiais, tá certo? Um deles é esse blog que está do lado aqui, que só tem recursos mais atuais que podem ser utilizados aí na docência. Aqui do lado esquerdo, aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo colocar. Bem aqui é o nosso canal do YouTube, onde vocês podem ter acesso não só a esse vídeo, como a vários outros vídeos que a gente já produziu. E o nosso Facebook mesmo, né? A nossa fanpage que está aqui do lado, tá certo? Então vocês podem entrar, se quiserem nos seguir, sigam, porque de vez em quando tem algumas informações que podem ser úteis para vocês. Os endereços estão aqui, né? O portal é proftic.virtual.ufc.br, o Facebook, né, que é a nossa fanpage, tá aí, Tecnodocência. O YouTube também é Tecnodocência. O blog tem esse nome super complicado, mas é só uma questão de você copiar e colar, sem nenhum problema. O nosso endereço de e-mail é tecnodocência.lab@gmail.com e o nosso grupo lá no Facebook é Tecnodocência AD. E o que se trata esse questionário de sondagem? Gente, ele é muito importante para vocês e principalmente para nós professores. E o mais importante desse questionário de sondagem é você preencher com as informações que você tem na sua mente. Se você pesquisar na internet qualquer informação, para a gente vai ser inútil, porque a gente vai fazer uma aula, né, e as discussões pautadas nas respostas de vocês. Então, o que vocês trouxerem daquilo que vocês realmente sabem, para nós é muito mais interessante.
Então, a gente vai estar perguntando o que é tecnologia digital, o que é docência, o que é tecnodocência. Ele é um questionário avaliativo, vai valer 1 ponto na nota. O preenchimento é até 14/3/2019. E o endereço é esse que está aí embaixo. Então, vocês podem responder pensando naquilo que vocês realmente querem responder, sem consulta, sem pesquisa, que para nós é muito mais valioso. Tá aí o nosso endereço final e eu espero que vocês aproveitem ao máximo essa disciplina, né, dando o máximo de si e tirando o máximo da gente também. Um forte abraço e até os nossos encontros virtuais.